Então, boa tarde a todos. Dando continuidade com a nossa disciplina, estamos na quarta aula, né? Identificação de erros em injunções e análise de deformação, né? Então, a gente vai ver primeiro a questão dos erros em junções, e depois, no intervalo, a gente vê a questão da análise de deformação. Bom, então, erros em injunções, né? Primeiramente, o que pode causar erros nas injunções, né? Então, algumas causas, claro, o deslocamento físico do marco geodésico, né? Então, seja por ação humana ou natural, então aquele ponto de referência, né, aquele marco geodésico foi movido ali, né, por algum motivo. Isso, obviamente, vai afetar, né, os levantamentos, porque agora a posição dele, né, não diz mais respeito à posição na qual ele foi determinado, né, as coordenadas dele são referenciadas. Isso pode acontecer por fatores humanos, né? Então, sei lá, faz uma reforma ali, né? E o pessoal que fez a reforma, né, não tem muita noção da importância ali do marco geodésico, né? A questão da estabilidade dele, né? Então, vê ali protegido por lei, né? E simplesmente remove e depois, né, reposiciona em outro local, por exemplo, né? Isso eventualmente pode ocorrer. Ou, por exemplo, né? Então, estações GNSS ativas, né? Que se situam no topo do prédio, né? Pode acontecer ali de haver, né, um movimento ali do prédio com o tempo, né, até mesmo é esperado, né, uma certa movimentação, isso também pode afetar, né, então o próprio IBGE ali nas recomendações, né, para a estação, para homologação de estações da IBMC, ele comenta, né, que o prédio ali não pode ter muitos andares, não pode ser um prédio muito novo, né, porque de repente ele vai estar sujeito ali a uma movimentação maior, né, antes dele de fato se estabilizar e tudo mais, né. Então também, né, então, havendo aqui uma movimentação de centímetros que seja, né, já pode ser o suficiente, né, para invalidar aí a precisão que a gente espera ali no GNSS para vetores curtos ali, que é o nível do milímetro, né. Bom, se o referencial ficar muito tempo sem ser atualizado, né, pode ser que as medições que a gente faça, né, nos dias atuais, né, sejam incompatíveis com aquele datum, né. Talvez isso não seja tão crítico aqui no Brasil, né, mas, por exemplo, ali, outros países que estão ali mais na borda da nossa placa tectônica, né, que tem uma movimentação mais intensa ali, né, então vamos supor ali que na época que o datum foi estabelecido, né, aqui a gente teria duas injunções, aqui um ponto, né, a ser levantado, e a gente teria esses vetores, né, de referência ali da nossa estação para o ponto levantado. Com o passar do tempo, né, eles são sujeitos a uma movimentação distinta, né, se os três pontos ali estão se movendo na mesma direção, né, com o mesmo sentido, tudo bem, né, o vetor vai permanecer constante, né, então, o vetor relativo entre eles permanece constante. Mas se não é o caso, vai haver aqui novos vetores, né, então, em 2021, por exemplo, a gente pode obter esses vetores em verde, que não são mais compatíveis com aqueles vetores em preto, né, da época lá que as injunções foram estabelecidas, né. Então, aqui é um exemplo, né, que se o referencial ficar muito tempo sem ser atualizado, né, em países sujeitos, né, uma movimentação mais intensa aí, né, da crosta, enfim, pode resultar nesse tipo de situação, né, então quando a gente processar, os vetores não vão ser compatíveis mais, né, com aqueles da época que o datum se refere, as coordenadas se referem. Novas fontes de erros sistemáticos, né, que inicialmente não estavam presentes. Então, por exemplo, aqui é um paper, um artigo recente, né, que saiu na Revista Brasileira de Cartografia, do pessoal aí da Federal de Viçosa, onde eles analisaram vários fatores, né, mas aqui a gente vai focar especificamente nesse ponto aqui em específico, né. Então, aqui é para a estação Naus, tá, lá no Amazonas. Aqui são diferenças na coordenada norte, tá, ao longo dos anos aí por uma série temporal via PPP, né, via o posicionamento por ponto preciso do IBGE, né? Então cada pontinho uma solução aí, né, correspondente ali a 24 horas de dados, né, da estação ali, a solução daquele dia, né. E aí essas barras em vermelho correspondem à troca da antena receptor, tá, em azul troca só da antena e em verde troca só do receptor. E aqui é bem curioso, né? Então, ali em 2013, houve uma troca do conjunto antena-receptor e a gente tem claramente um deslocamento aqui, né? Na componente norte, tá?
Não tem nada a ver com a altura da antena, por exemplo, né? Que seria na vertical ali, de a altura da antena está errada, enfim, nada nesse sentido, né? Aqui é uma diferença na componente norte mesmo, que fica ali, né? Dá um salto ali do -1 para uma diferença centimétrica aqui, né? De -1 e pouco ali para quase -5, né? Então aqui de alguns centímetros. E daí depois também, né? Ali em 2014 é feita uma troca do receptor, né? E tem um novo deslocamento aqui detectado, né? Então isso é curioso, né? Então aqui, claro, uma antena, um receptor tem os seus erros instrumentais, né? Sistemáticos. E acabam afetando aí, né, a coordenada norte processada da estação quando a gente troca ali o equipamento, né. O datum inadequado, né, então, por exemplo, essa inclusive é uma dúvida que eu tenho, né, nesses serviços de PPP em tempo real aí, que atualmente a gente tem disponível, né, se eles fornecem solução em Sirgas 2000, né, porque atualmente aí as efemérides precisas do IGS, por exemplo, né, do International GNSS Service, são referentes ao ITRF 2014, né, e são feitas na data do levantamento, né, se a gente faz o levantamento em 2021, a solução vai ser ali em 2021, né, não vai ser em maio de 2000, que é a época dos Sirgas, né. Então, aqui é um outro estudo do pessoal de Viçosa, onde eles compararam 29 estações, se não me engano, ao longo do Brasil, tá, fizeram o processamento no PPP lá para 1º de março de 2017, né, e compararam, então, né, essas coordenadas no ITRF 2014, lá em 1º de março de 2017, com as coordenadas oficiais, né, em Sirgas 2000, em maio de 2000, na resultante planimétrica, tá, na resultante horizontal. E aí se situa ali diferenças da ordem ali de 20 a 25 centímetros, né. Aí depois eles fazerem a transformação do ITRF 2014, né, para o Sirgas 2000 e fazerem a atualização temporal das coordenadas também, né? Então, trazendo ali as coordenadas de maio de 2000 para a época, para 1º de março de 2017, aí a diferença, tudo bem, aí a diferença fica ali na ordem de no máximo 5 centímetros para algumas estações, né? Mas também, né? Então, 5 centímetros já é significativo também, né? Para o GNSS, para estações ativas aí, enfim. Né, se a gente for parar para pensar, né, então, mesmo fazendo a compatibilização da época e do referencial, né, mesmo referencial, mesma época, ainda assim já está uma discrepância centimétrica, né. E aí, por exemplo, novo modelo do IBGE para conversão de altitudes, né, o HGL-HNOR, assim como o MapGeol 2015, né, parte ali de altitudes elipsoidais em Sirgas 2000, né, então o usuário tem que estar atento a isso, né. Então, claro que altitudes elipsoidais em SAD 69 é óbvio que não vão ser compatíveis, né? Mas, de repente, ele determinou por PPP, um PPP em tempo real, enfim, utilizou algum outro serviço aí, né? O serviço IBGE PPP fornece, né? Fornece a solução na data do levantamento em Sirgas 2000. Então, o serviço IBGE PPP já faz essa conversão. Mas eu tenho dúvida se outros serviços de PPP também fazem, né? Então tem que tomar cuidado ali, né? Porque não são as altitudes elipsoidais em Sirgas 2000, né? Para se obter ali altitudes normais pelo modelo, por exemplo. Então, outro exemplo aí de problema está no datum, né? O datum inadequado, por falta de atenção. E claro, né? A diferença entre o ponto ocupado, ou medido, né? E o ponto de referência. Né? Então, aqui, por exemplo, na nossa rede lá. Espera, aqui que travou uma animação, deixa eu ver. Que eu vou ter que iniciar de novo. Bom, enfim, aqui teria um Prisma 360, né? Depois depois vai ter ali disponível no slide. Mas, por exemplo, quando a gente ocupa com o GNSS e depois, né, instala um Prisma, né? Tem que ter atenção ali que as alturas vão ser diferentes, né? A altura da antena do GNSS é uma, a altura do Prisma para referência depois é outra, né? Se é o GNSS ali, a diferença entre a altura vertical e a altura inclinada da antena, né? De repente ali um bastão de 2 metros, mesmo apoiado em bipé ou tripé, né? Vai ter ali um erro de centragem, né, que de repente pode acabar afetando ali, né, que seja da ordem dos milímetros, né, mas para um vetor curto já é suficiente, né, para poder afetar ali o fechamento do levantamento, né, porque o ponto que eu estou medindo lá, de fato, né, está lá no centro da antena a 2 metros de altura, né, não é necessariamente ponto de referência e qualquer erro ali na bolha
circular a 2 metros de altura pode acabar afetando. Outro exemplo é que, por exemplo, nessas graduações dos bastões, né, são referentes a um prisma específico, né? Não é qualquer prisma que a gente coloca ali que vai estar a 1,60 m, né? Então, essa graduação é referente ao modelo de prisma específico, né? Então, se a gente tem que estar atento a isso também, né? Qual é o prisma que a gente está usando em determinado bastão para verificar se aquela graduação de fato corresponde àquele prisma, né? Então, quando a gente vai usar para um vértice de ré, por exemplo, né, com levantamento com estação total. Então, enfim, claro, aqui poderia, né, eventualmente ser considerado erros grosseiros, né, esse tipo de desatenção, mas também, de certa forma, aí é um erro que está relacionado ali à nossa injunção, né, ao nosso ponto de controle do levantamento, que também pode acabar aparecendo depois, tá? E, claro, né, e um exemplo bastante comum também é porque aqueles pontos, né, que vão ser nossos pontos de controle, que vieram de um ajustamento prévio, o ajustamento que foi realizado para determinar suas coordenadas não teve ali um controle de erros sistemáticos ou grosseiros, né? Nem sempre a gente vai ter redundância para isso, né? Então, aqui nesse exemplo, né, a gente densificou aqui, partindo de um ponto de controle, a gente plantou mais dois, né? 3 medidas, né, 2 pontos, 1 grau de liberdade apenas, né? Então, aqui a gente tem no máximo detecção, né? A gente não tem identificação. Então, a gente não tem um controle eficiente aqui de erros grosseiros ou sistemáticos, mesmo fazendo um ajustamento. Porque é um ajustamento com muito pouca redundância para isso, né? Então, eventualmente, pode ser que essas soluções, né, essas coordenadas ajustadas aqui, que vão servir como pontos de controle, pontos de referência depois, como injunções, né, para novos levantamentos, estejam ali contaminadas por erros sistemáticos ou grosseiros que não foram devidamente identificados, né? E não sei, alguém tem mais alguma outra sugestão aí, né, de possíveis erros em injunções, né, alguma causa que pode causar um erro na nossa injunção ali, no nosso ponto de referência, no levantamento? Então, essas são algumas, né, que eu consegui pensar. Bom, aí como é que a gente identifica, né, erros em junções? Então, na aula anterior a gente viu como identificar erros nas observações, né, erros grosseiros ou sistemáticos. E como é que a gente faz, então, para identificar erros nas injunções, né? Então, agora a gente está trabalhando com uma outra hipótese aí, né? O erro está na injunção, né, não nas medições propriamente ditas. É um caso mais complicado que os anteriores, porque, obviamente, as observações já contêm erros, né? E a gente quer filtrar ali, né? O que é erro da observação do que é erro na injunção, né? Então, a gente vai ter que ter observações aí com alta qualidade, né? E alta confiabilidade, né? Boa precisão, bom controle de erros sistemáticos e grosseiros, né? Obviamente, se tiver erro sistemático ou grosseiro na observação, vai afetar a nossa análise, né? E ainda, no mínimo, 3 bases distintas, tá? Aqui é um exemplo via nivelamento geométrico, né, por exemplo. Então, a gente faz o nivelamento contra nivelamento aqui, né, fecha essa redezinha com controle e quer saber se essa injunção tem erro, né. Então, tendo apenas uma injunção, não tem como a gente checar isso, né. Se essa injunção estiver errada, né, vai ser a mesma altitude errada de início com a mesma altitude errada de partida, de chegada, né. Então, só vai aparecer erros das observações aqui, né, no nosso fechamento. Agora, se eu vier de uma outra RN, né, uma outra referência de nível, aí eu já começo a conseguir detectar inconsistências entre elas, né? Então, esse ponto, tendo a altitude calculada por esse caminho, né, eu tenho que estar ali, né? Tem que ter uma altitude próxima quando eu venho por essa outra RN. Se não, se tiver fora da tolerância, que enfim, se tiver algum problema, né, eu consigo detectar uma inconsistência, né? Uma das duas está com erro, mas eu não consigo dizer qual das duas está com erro. Novamente, né, partindo do princípio que as observações estão aqui, né, devidamente controladas, né, com uma qualidade suficiente para isso. Aí eu vou precisar de uma terceira base distinta, uma terceira RN, por exemplo, né, para conseguir detectar de fato uma identificar, né, aonde que está a inconsistência, né. Então, a partir dessa terceira altitude, para esse ponto, eu consigo saber, né, se ela está concordante com essa, né, com essa RN, com essa injunção, ou com essa, né, com essa RN ou com essa injunção. Então, só com 3 é que eu consigo, de fato, identificar, né, apontar qual das injunções está com problema. Né? Bom, como é que a gente faz isso, então? Então, primeiro, né, a gente tem que obter todas as soluções para os nossos parâmetros aqui, né, por injunções mínimas, tá? Então, a gente vai fazer vários ajustamentos minimamente injuncionados.
não necessariamente, inclusive, serão ajustamentos, né, mas sim soluções, tá? Então, por exemplo, né, para esse caso, a gente pode fazer o ajustamento desse circuito aqui em vermelho e obter essas duas altitudes, né? Essa aqui não vai nos interessar, né? Por quê? Porque a gente não tem um caminho para essa altitude, né, vindo das outras RNs, né, das demais RNs. Só vai nos interessar essa. Mas a gente ajusta aqui essas duas e armazena esse valor. Aí a gente faz o transporte de altitude aqui convencional, né? E obtém uma nova altitude, uma nova precisão para esse ponto, vindo dessa RN em ciano, né? Faz também, de novo, e aqui não tem ajustamento, né? Aqui é um transporte direto. E idem aqui, né? Fazemos um transporte direto aqui, obtemos uma terceira altitude, né? Com uma terceira precisão para esse ponto, né? Vindo agora dessa RN em verde, né? Então, não necessariamente a gente teve ajustamento aqui em aqui, né? Só nessa primeira situação. Mas, enfim, a gente obteve 3 soluções diferentes, né? E aí a gente armazena, né? Cada solução com as respectivas precisões, né? Então, matriz de covariância e vetor ali, né, das altitudes ajustadas nesse caso, né? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Aí a gente vai comparar elas, né, par a par, tá? Então, para cada duas soluções que a gente obteve, a gente vai fazer a diferença entre elas, né? Então, a gente vai considerar um vetor de deslocamentos, né, que nesse caso vai ser a altitude desse ponto, né, por exemplo, né, vindo aqui da solução em ciano menos a altitude vindo da solução em vermelho, a altitude desse ponto vindo da solução em ciano menos a solução em verde, né, e a altitude desse ponto, né, vindo da solução em verde menos a solução vinda daqui em vermelho, por exemplo, né. Então, para cada par aqui, nesse caso a gente tem 3 possibilidades, né, então a gente vai ter aí 3 pares distintos, a gente vai fazendo esse vetor de diferenças, né, dos parâmetros, bem como a sua matriz de covariância, que vai ser simplesmente somar elas, né. Então, aqui, nesse caso, né, a gente vai pegar a variância da primeira solução e somar com a variância da segunda, né, a variância dessa altitude, né, então, do seu desvio padrão ao quadrado, somada com a variância dessa altitude por uma outra solução, por um outro caminho. Né. Aqui é o caso mais simples, né, pessoal, 1D. Fosse 2D, né, aí aqui não seria apenas um parâmetro, né, seriam 2, coordenadas x e y, uma rede horizontal. Se fosse 3D, aí seriam 3 coordenadas, x, y, z, e a nossa matriz de covariância aqui seria 3 por 3, né, pelo problema ser tridimensional, né, então, vinda do GNSS, por exemplo, enfim. Então, vai depender de cada caso, né, aqui é um caso geral, exemplificado para o nivelamento, tá? Bom, aí como é que a gente faz o teste? Aí a gente vai ter a nossa estatística de teste, que no fundo, né, como a gente viu na aula passada, né, vai ser sempre uma estatística que vai ser ali, né, um vetor de diferenças, né, na aula passada era um vetor de resíduos, né, aqui é vetor de diferença de coordenadas, tá, mas é um vetor de diferenças, né, então o vetor aqui da diferença de coordenadas transposto vezes o inverso da matriz de covariância, né, desses deslocamentos, vezes o vetor na sua forma normal, né. Sempre que a gente fizer isso, né, o vetor transposto vezes a sua matriz, o inverso da matriz de covariância, né, vezes o próprio vetor, né, o vetor transposto a gente vai ter uma linha, né, por U colunas, né, onde U é o número de coordenadas. E o vetor normal é U linhas por uma coluna, né. Então, vai ser sempre um escalar, tá, pessoal? Começando com o vetor transposto, multiplicando por uma matriz, né, depois multiplicando pelo próprio vetor, isso aqui vai sempre resultar num escalar. Sempre resultar num número, tá? Não vai resultar num vetor. E esse escalar, esse número é a nossa estatística de teste T, tá? Que vai seguir, nesse caso, uma Q quadrado com U graus de liberdade, né? Então, aqui, pessoal, a gente sempre vai assumir que a variância das observações é bem determinada, né? A gente não vai usar o fator de variância a posteriori, tá? Então, por isso que a gente trabalha com Q quadrado. Poderia usar o fator de variância a posteriori, né? Na análise aqui, nessa matriz de covariância, né? Aí a gente ia recair numa distribuição F, tá? Outro comentário, né? Alguém poderia perguntar, não, mas eu poderia testar as duas coordenadas aqui, por exemplo, né? Usando para essa RN essa linha de nivelamento mais essa, né? Até poderia, mas nesse caso, essa linha de nivelamento ia estar presente aqui, né, em duas soluções distintas, né? Então, elas já iriam deixar de ser independentes, né? E aí, aqui também a gente ia ter que recair na distribuição F, tá? Não tem problema, dá para fazer, né? Mas aqui quadrado, quando a gente garante essa independência, né? Garante um modelo estocástico bem definido, enfim, trabalha com a Q quadrado e não com a F,
o nosso teste tende a ser mais poderoso, né? Então, ele tende a identificar mais, né, possíveis inconsistências, tá? Então, a gente sempre tenta trabalhar com a Q quadrado nesse aspecto, tá? Mas não é obrigatório, tá, pessoal? Né? Aqui eu estou apresentando Q quadrado, poderia ser também a distribuição F, enfim. E aí a nossa estatística de teste, né, essa estatística de teste que vai seguir aqui quadrada com um grau de liberdade, qual que vai ser a nossa hipótese nula para ela, né? Isso aqui é zero, né? Então, essa norma quadrática aqui, né, ponderada aqui do deslocamento dá zero, né? O deslocamento é nulo, né? Ou seja, as minhas soluções para esse ponto são estatisticamente iguais, tá? Não tem erro nas injunções testadas, né? Para esse par, né? Para cada par eu vou ter uma estatística diferente. Então, qual que é o nosso critério de teste, né? A gente vai rejeitar a hipótese nula, ou seja, a gente vai dizer que tem inconsistência entre as injunções, quando essa nossa estatística de teste calculada exceder um valor crítico, né? Nesse caso, na distribuição Q quadrado com o graus da liberdade ao nível da significância alfa que a gente estipulou, né? Então, a mesma lógica da aula passada, dos testes da aula passada, só que agora aqui aplicadas em um outro problema, tá? Então, identificação de erros em injunções, né? Então, o que a gente vai supor aqui implicitamente, pessoal? Que aquela injunção que está contaminada, né, que está com problemas, né, ela vai ser identificada sempre que a gente testar ela contra as demais, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que o erro esteja nessa primeira mesmo aqui em vermelho, né? Então, o que a gente supõe? A gente supõe que quando a gente testar ela com a em ciano, essa estatística vai estourar, vai exceder a tolerância. Quando a gente testar ela contra essa em verde, essa estatística de teste vai estourar a tolerância. Mas quando a gente testar essas duas, né, se essas duas não têm problemas, né, então a gente espera que essa estatística não exceda a tolerância, né, então a gente aceita a hipótese nula, ou seja, não há aqui, né, uma inconsistência entre essas duas injunções, tá? Que no fundo a gente está testando implicitamente, né, por meio dessa altitude calculada por elas, né. Então é assim que não tem outra forma, né, pessoal, da gente identificar erros em injunções sem recorrer a observações, né? Sem fazer medições que vão nos relacionar a elas, né? Então, a gente não vai ter a mesma eficiência de quando a gente está identificando erros em observações, porque aqui tem mais um fator, né? Tem mais uma fonte de erros, né, no processo, tá? E, claro, esse aqui é um procedimento, né, pessoal? Obviamente, tem vários outros, né, na literatura, né? Estou trazendo aí um dos mais simples, né, um dos que segue mais ou menos a lógica dos que a gente está vendo, desse teste que a gente viu lá passada, né, seguindo aí a Q quadrado. Uma questão interessante é no caso das redes GNSS, né, porque no caso do GNSS, a gente pode testar cada coordenada individual das injunções, né, então a gente poderia fazer um teste só na coordenada X, outro só na coordenada Y, né, outro só na coordenada Z, ou a gente poderia já fazer com a análise multivariada, né? Já poderia trabalhar com a análise tridimensional. Então, já testar, trabalhar com essa estatística de teste aqui, né? Considerando já as três coordenadas, né? X, Y, Z, tá? Então, enfim, né? De repente, uma das duas pode ser mais eficiente que a outra, né? Para detectar erros em junções, né? Então, se eu tenho um erro só na componente vertical, por exemplo, né, de repente o teste 1D seja mais, só na vertical seja mais eficiente que o teste 3D multivariado, né? Ou não, enfim, né? Então, aqui é um aspecto interessante, né? No nivelamento, né, vai ser difícil, né, a gente ter ajustamentos para cada injunção, né, um ajustamento com injunções mínimas, né, para cada injunção sem repetir observações, né, ou seja, ali garantindo ali a independência entre as soluções, né. Já no GNSS isso não é tão crítico, né, então a gente bota dois receptores aqui, por exemplo, né, e a gente pode ter vetores aqui, né, simultâneos aqui, né, pelo horário dos rastreios, depois a gente quebra ali, de repente, a seção, né, quebra essa seção de rastreio aqui, em soluções de 20 em 20 minutos, por exemplo, né, para processar vetores independentes, né, para essa primeira injunção, para a segunda injunção, para a terceira injunção, enfim. Então, no caso do GNSS, essa questão da redundância não é tão crítica quanto no do nivelamento, por exemplo. Dúvidas, pessoal? Então, lembrando, né, podem deixar no chat, mas no chat não tenho acesso agora apresentando, e podem também interromper aí, se for o caso, que eu já resolvo na hora, né? É isso, tá? O teste em si é esse, tá, pessoal? Né? Então, a ideia geral é essa, né? Vamos ver um exemplo, tá? Então, aqui é um exemplo de aplicação para referências de nível do SGB, né, do Sistema Geodésico Brasileiro, em Florianópolis, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa primeira RN, 9303V,
saindo lá próxima da cabeceira da nossa ponte Hercílio Luz, né, aqui no pé aqui desse monumento, né, do Hercílio Luz, tá? E a gente fez ali um nivelamento geométrico, né, ali por cerca de 4 quilômetros até um ponto, né, o S003, situado aqui no nosso campus do IFSC, né, no centro de Florianópolis. Beleza. Aí a gente também fez uma outra campanha, né, saindo de uma outra RN, tá, a 2005G, está situada aqui nessa igreja, aqui no bairro Saco dos Limões, né, onde a gente tinha duas possibilidades, né, ou vir pelo túnel, porque aqui tem um morro, tá, pessoal, né, então ou vir pelo túnel ou contornar o morro, né. Eu não estava, né, aqui foi uma outra disciplina lá, topografia 4, então eu não estava junto com os alunos, eu não sei se eles vieram contornando o morro ou se vieram passando pelo túnel, obviamente tem um problema, né, de segurança, né, ao atravessar o túnel aqui, mas enfim, vamos supor que eles fizeram esse caminho aqui, então, atravessando o morro, né. E aí a gente tem, na verdade, a gente tem várias RNs no centro, mas a maioria ou destruída ou não encontrada, né. Então, a RN mais próxima que a gente tem, né, as duas mais próximas, uma vai estar lá no sul da ilha, né, que vai ter a mesma limitação aqui de ter que atravessar o túnel ou contornar o morro, né, e a outra lá no norte da ilha, né, lá na rodovia SC 401, né, próximo ali ao atendimento, o centro de atendimento ao turista aqui, né, a 2006G, J. Mas aí aqui no caso a gente tem que vir pela SC, né, daí aqui chegar na beira-mar, né, depois entrar aqui na Mauro Ramos, aqui na nossa avenida e chegar até o nosso campus. Aqui seria um transporte muito mais longo, né, cerca de 16 quilômetros, tá? A gente não fez esse transporte, né? O dado que a gente vai considerar aqui é do nivelamento por satélites, tá? Então, pelo rastreio GNSS aqui, pela altitude elipsoidal e altitude normal, esse ponto, tá, ele é um SAT e um RN, né? Então, ele tem tanto a altitude elipsoidal quanto a altitude normal, homologadas no SGB, né, pelo IBGE. Então, aqui a gente não fez um nivelamento, né, que a gente vai usar o dado vindo do nivelamento por satélites mesmo, tá? Método relativo. Bom, então aqui é um exemplo legal porque ele traz várias limitações que a gente tem na prática, né? Tem outras RNs mais próximas, né? Mas no continente, né? Ou seja, daí tem a questão da ponte, né? Então não teria como fazer o nivelamento geométrico pela ponte, né? O próprio IBGE lá na época que ele fez o nivelamento, né? Ele fez um método diferenciado lá, né? Para atravessar esse obstáculo, né? Do alto mar ali, né? As pontes ali tem 600, 700 metros de extensão. Foi um nivelamento taqueométrico modificado ali, né, com o N3, enfim, não foi por um nivelamento geométrico, né, então a gente já tem essa limitação da ponte, daí tem a limitação do túnel, tem a limitação do morro, tem a limitação dos RNs destruídos, né, e tem a limitação ali do nivelamento por vários quilômetros, né, então retrata bem aí qual que é a realidade, né, quando a gente está trabalhando com esse tipo de situação, né, eu quero identificar erros em injunções, né? Por exemplo, marcos da SGB como as referências de nível. Aqui estão os valores, tá? Né? Então, vindo de cada RN, né? Qual que é a altitude normal da RN com o respectivo desvio padrão, né? Monografia do IBGE, o desnível obtido, né? Então, esses dois por nivelamento geométrico, esse aqui pelo nivelamento por satélites relativo, e aqui a respectiva precisão. Aí aqui, esse aqui é o único dado simulado, tá, pessoal, né? Eu simulei que seria por nivelamento geométrico, tá? Essa precisão. Por quê? Porque pelo GNSS a precisão ficava muito pior, né? E aí o teste não tinha muita eficiência, né? Não tinha como comparar ali desníveis milimétricos, né, com um desnível centimétrico, né? Então, o exemplo não tinha graça porque acabava estourando tudo realmente, né, naquele método que tinha uma precisão muito pior que a dos demais, né? Então aqui eu simulei essa precisão de 19 milímetros, né, caso a gente viesse pelo nivelamento geométrico convencional aqui nesse trecho, tá? E aí aqui a gente tem as altitudes normais para o nosso ponto, né? Para o nosso ponto nivelado, aqui o S003, vinda por cada uma das três soluções, tá? Com o respectivo desvio padrão dessa altitude. Bom, é isso que a gente precisa para fazer o teste, né? Então, como é que funcionaria o nosso teste? Cada par é testado, né, individualmente aqui, né? Então, por exemplo, ó, testando o par, né,
9303V SRN com a 2005G, né? Então, é simplesmente fazer a diferença das altitudes que a gente obteve, né? Elevar ao quadrado, dividindo aqui pela soma das variâncias, né? Tá? Então, aqui o valor, né? Então, notem que deu uma diferença grande aqui, né, pessoal? 23 centímetros arredondando, né? Sendo que a precisão aqui, né, dessa diferença é de 4 centímetros, né? Então, fazendo a continha aqui, essa é a nossa estatística de teste para esse primeiro caso, tá? 31,14, né? Então, o 93 com o 2005G, a cabeceira da ponte ali com a da igreja, tá? Testando agora a da igreja com aquela lá do norte da ilha, né, a 2006J, mesma ideia, ó, simplesmente faz a diferença das altitudes obtidas, eleva ao quadrado, né, nesse caso deu 16,7 centímetros, então uma diferença grande também, dividido ali pela precisão, né, pela variância, desculpa, dessa diferença, né, somar as duas variâncias, tá? Então, para esse par, né, igreja norte da ilha, 12,29, tá? E, por fim, né, cabeceira da ponte com o norte da ilha, né, a 9303V com a 2006J. Tá? Então, nesse caso, a diferença já ficou bem menor, né, ó, 6 centímetros, né, a precisão ali 4,6 centímetros, né. Então, para essa situação, nossa estatística de teste deu 1,79. Tá? Qual é o nosso valor crítico de teste? Bom, aqui a gente só está testando um parâmetro, né, que é uma altitude. Então, a gente vai pegar o valor crítico na Q quadrado com 1 grau de liberdade apenas, né, que é igual a 1. Definindo um nível de significância de 5%, tá, um alfa aí de 0,05, 3,84, esse é o nosso valor crítico. Primeiro caso, excedeu o valor crítico, né, então há inconsistências, né. Segundo caso, excedeu o valor crítico, então, também há inconsistências, né. E o terceiro caso, passou, né, ficou abaixo do valor crítico, ou seja, não há inconsistências, né. Então, nesse caso, aconteceu o que a gente supôs, né? O RN problemático foi identificado, né? Por quê? Porque quando a gente testou o 9303V com 2005G, falhou. Quando a gente testou o 2005G com 2006J, falhou. E quando a gente testou o 2005G com 2006J, passou, né? Então, nesse caso aqui, desculpa, aqui é o 93, aqui eu tenho que tomar, tem que tomar depois. Quando a gente testou o 9303V com 2006J, passou, né? Então, o RN identificado nesse problema como problemático foi o 2005G, né? Pelo nosso teste, comparando aqui par a par. Então, esse seria o RN problemático, tá? Bom, então, é assim que se faz, né, pessoal? Do ponto de vista estatístico, né, uma identificação de erros em injunções. Agora, o próprio IBGE tem uma recomendação diferente, né? O IBGE, ele recomenda o seguinte ali no documento de 2018 de especificações de levantamentos vinculados ao SGB, né? Quando a gente faz o nivelamento de uma RN até a outra, né? Então a gente teria que ter ali um erro de fechamento de mais ou menos 3 milímetros raiz de K, onde K é o percurso nivelado em quilômetros, né? Então a gente poderia adotar essa regra, ó. A gente soma aqui, né, esses 4 km com esses 5,1 km, por exemplo, né, para fazer aqui o percurso total, né, saindo da SRN e chegando na SRN, tá, do 9303V para o 2005G. Nesse caso, a nossa tolerância seria de 9 milímetros, né, para esse fechamento. A gente obteve 23 centímetros, né, então muito acima, né, não ia passar. 2005G com o do norte da ilha, né? Então a gente soma ali os 5,1 km com os 16,5, né? Então ali 21,6, né? 3 milímetros, raiz de K. 14 milímetros, né? Mais ou menos a nossa tolerância. O valor que a gente obteve, 16,7 centímetros, né? Muito acima também, né? Não passou. E aí aqui o interessante é o seguinte, né? Se a gente for agora fazer para os dois que em tese passaram, né, a cabeceira da ponte com o norte da ilha, né, então a gente teria ali 3 milímetros, raiz de 20,5, né, os 4 com os 16,5, 13,6 milímetros de tolerância. E a gente obteve 62 milímetros, né, 6,2 centímetros, ou seja, também não passou, né. Então, pela recomendação do IBGE, né, nenhum dos RNs aqui, né, passaria, né, todas as combinações possíveis seriam consideradas aqui, né, estáveis, né, não ia passar na tolerância. Embora pelo teste estatístico nosso, né, esses dois poderiam ser considerados, né, concordantes entre si, né.
Alguém tem alguma ideia do porquê que isso ocorreu? Professor, provavelmente porque você assumiu uma precisão que não é a precisão de fato, né? Então, nesse caso, ele não foi compatível realmente, eu acho. Exato. O problema está na precisão, Karima. Aqui o problema é o seguinte, ó, para o IBGE, ele só está considerando a precisão do nivelamento, né? 3 milímetros raiz de K. A precisão de partida dessas RNs, ó, é muito pior, né, que a precisão do nivelamento ali. Porque, claro, né, o nivelamento ali são poucos quilômetros, né? E essas precisões vieram do ajustamento de uma rede nacional, continental, né? Então, ó, a altitude do S003, ó, ela tem uma precisão centimétrica ali, da ordem de 3 centímetros, né, vindo por cada solução. Aí é por isso que passa, é por isso que 6 centímetros de tolerância está dentro do esperado do ponto de vista estatístico, né? Agora aqui, ó, se a gente ignorar o sigma dos RNs, a gente só considerar os sigmas dos desníveis, né? Aí a nossa nova estatística de teste, tá? Aqui no caso tem que atualizar, né? Para o 9303V, né? Para o 2006J, ela vira 872, ou seja, ela não passa também, né? Porque o nosso valor crítico aqui é 384. Então, se a gente ignorar as precisões dos RNs, né? Aí a nossa conclusão vai ser a mesma do que a recomendação vinda do IBGE, né? Vai estar fora da tolerância, porque a gente só está considerando a precisão do nivelamento, né? Então, aqui é interessante, né? Se a gente for considerar que essas RNs têm precisão centimétrica, né, a gente vai adotar um critério menos, né, mais flexível aí, né, para esses erros de fechamento. Se a gente ignora a precisão dos RNs, né, se a gente trabalha só com a qualidade das medições, né, aí fica mais fácil, né, fica mais fácil a gente identificar essas inconsistências, né. E aí, qual que é o mais adequado, né? Porque essas RNs, elas têm correlação, né, pessoal? Então, novamente, vem lá da aula 2, né? Então, beleza, elas têm uma precisão de 30 milímetros aqui, né, cada uma delas, aqui. Mas elas estão muito próximas, né? Então, provavelmente, se a gente tivesse acesso à matriz de covariância do ajustamento lá, a gente ia ver que teria uma alta covariância entre elas, né? Então, ao invés da gente ignorar a covariância, como a gente fez aqui nesse caso, né? De repente, a gente poderia inserir as covariâncias das RNs e ter ali uma informação mais confiável, né? Do ponto de vista estatístico, né? Então, enfim, aqui tem pano para manga, né? Mas o importante aqui, né, é mostrar para vocês a ideia do teste, né? Então, como é que a gente identifica erros em junções? Com todas as suas limitações, né? Então, notem que é um problema muito mais complexo, né, do que a identificação de erros grosseiros ou sistemáticos em observações, né? E um problema que a gente tem, né, também tratando essa questão das injunções, né, é que a gente tem duas estações da IBMC bem próximas, né, uma no campus do IFSC nosso, outra no campus da UFSC, que é literalmente do outro lado do morro aqui, né. A distância entre elas é 2,3 quilômetros, mais ou menos, né, bem próximas. Só que, geralmente, quando a gente vai fazer o processamento com dois vetores, né, um vindo pelo IFSC, outro vindo pela UFSC, né, dá uma diferença na altimetria ali, né, da ordem ali de 45 milímetros, né, 4,5 centímetros. Claro, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes até fica abaixo, né, acaba se compensando, né, mas na maioria dos casos dá uma inconsistência ali de ordem centimétrica, né, nessa ordem de 4 a 5 centímetros, tá? Que é muito pior que a precisão dos vetores, né, vetores curtos ali, e da própria altitude delas, né? Então, uma aqui tem na monografia 9 milímetros de precisão, né, na vertical, e a outra tem 10 milímetros, 1 centímetro, né? Então, ali, 4 centímetros e meio, né? 4, 5 centímetros, né, já é significativo também. Então, aqui provavelmente deve haver, né? Talvez uma dessas duas estações ali esteja com um erro na sua altitude elipsoidal oficial. Mas como a gente não tem um terceiro não temos ali um terceiro ponto com uma, vamos assim dizer, com uma qualidade suficiente, né, para comparar, a gente só tem detecção aqui, né, a gente não consegue identificar onde está o problema, né? A gente não tem uma outra estação ativa próxima, né, a mais próxima está lá em Imbituba, 70 quilômetros, né, não vai ter a mesma qualidade, né. De repente a gente poderia fazer o rastreio lá na 2006J, né, para ter os dados ali também, fazer um processamento, mas será que ela não foi determinada com base nessas duas estações, né, então esse é um outro problema, né, então
se ela foi determinada com base nelas, né, então talvez a sua altitude também esteja ali, né, parcialmente ali absorvida por esse erro aqui, né. Então, enfim, uma questão complexa aí, né, que a gente tem aberto aí, né. Bom, antes a gente fazer um intervalo, né, então depois do intervalo a gente vai ver o monitoramento convencional, tá? O monitoramento, a análise de deformação, monitoramento de estruturas convencional. Aqui eu vou só trazer um pequeno exemplo de pesquisas alternativas, né, que a gente também pode desenvolver. Então, essa aqui foi uma dissertação de mestrado do Samir, né, ele defendeu ano passado, foi orientado pelo professor Veiga, com orientação minha, né, e o que a gente fez ali, né, na pesquisa do Samir, né. Então, o objetivo era determinar o ângulo de inclinação, tá, da estrutura, né, e testar a significância, se esse ângulo de inclinação é significativo ou não, tá. Só que a gente simulou o caso que uma estrutura teria, né, uma movimentação desse tipo, né, ela iria se inclinando, né, ao passar do tempo. Como que o Samir fez, né, os seus testes, né? Então, primeiro, ele fez uma varredura, né, um escaneamento, tanto com esse laser, né, o BLK 360, quanto com uma estação total, tá? Então, um plano de controle que a gente tinha, né, de madeira aqui. Então, ele fez a varredura desse plano, ele ia ter uma nuvem de pontos, né, descrevendo esse plano. Aí, ele parametrizou o plano, né, ou seja, ao invés de ele trabalhar com os pontos individuais da nuvem, que vão ser milhões aí, né, ele trabalhou com um plano, ele ajustou um plano, né, que representasse essa nuvem. E aí, fazendo movimentações nesse plano de controle, né, a gente tinha vários escaneamentos diferentes, né, então vários planos de controle diferentes ali, né, aí a gente fazia ali o teste, né, da inclinação de um plano em relação ao outro, tá, para verificar se de fato era significativo ou não. Então, a ideia da parametrização do plano é essa, né, tem na aula 6 de ajustamento, tem um exemplo, tá, pessoal, para quem tiver interesse, inclusive com os dados do Samir, né. Então, obviamente, né, que os pontos ali vão ter a precisão do equipamento, né, na varredura, então a gente não vai ter uma superfície lisa escaneada aqui, né, mas a partir desses pontos, né, a gente consegue ajustar o plano que melhor se ajusta ali, né, que melhor descreve aquela superfície naquele momento, né. Então, a gente faz um ajustamento por milímetros quadrados, né, nesse caso pelo modelo combinado, tá, não é pelo parâmetro, e obtém o plano, né, os parâmetros que definem aquele plano. Aí, com uma barra de paralaxe, né, para ter um deslocamento controlado aqui, a gente foi propositalmente, né, inserindo deslocamentos, né, nesse nosso plano experimental de controle, né, fazendo novas varreduras, novos escaneamentos, para ter ali a posição, né, o plano ajustado na posição inclinada, tá? E aí, qual foi o diferencial, né? Então, aqui na dissertação do Samir, a gente desenvolveu um teste inédito, né, adaptado aí ao monitoramento, onde a gente considerou o seguinte, né, cada plano tem a sua normal, né, que é essa reta perpendicular ao plano, né. Então, aqui, por exemplo, esse plano vai ter essa normal, esse plano já, né, com a inclinação vai ter essa normal, né, elas vão ser diferentes, e aí o ângulo entre elas, tá, esse ângulo θ, né, vem do arco cosseno aqui do produto interno entre elas, né. Então, tendo o plano ajustado, a gente consegue definir a normal, tá? Então, tendo a normal dos dois planos, né, dos dois planos ajustados, a gente consegue definir o ângulo entre elas, tá? Por essa expressão. E aí o nosso teste era o seguinte, ó, esse parâmetro é significante ou não? Por quê? Porque a gente vai conseguir encontrar um ângulo de inclinação aqui, só que esse ângulo de inclinação vai ter uma precisão associada, né? Então, e aí, esse valor que a gente obteve é significativo ou não, né, em função da sua precisão? Então, o teste que a gente fazia aqui era o seguinte, né, então esse ângulo θ é estatisticamente nulo, né, ou seja, não houve inclinação do plano, na nossa hipótese nula, e na nossa hipótese alternativa, não. Esse ângulo θ, de fato, é significante, né, ou seja, houve uma inclinação do plano. E aí, nesse caso, ó, pessoal, a nossa estatística calculada é simplesmente o valor do ângulo de inclinação ao quadrado dividido pela sua variância, dividido pelo seu desvio padrão ao quadrado. Essa variância vem da propagação de erros, né? Aí, claro, que essa propagação de erros fica um tanto complexa, né? Porque aí o ângulo θ veio das duas normais, né? As duas normais vieram dos dois planos, né?
Então, a gente tem que fazer a propagação de todos os coeficientes dos dois planos ajustados, né, vão acabar interferindo aqui na precisão do nosso ângulo θ, né. Então, enfim, mas definindo ali a precisão dele, a gente testa dessa forma, né. Então, isso é um exemplo simples, né, de como é que a gente faz para testar um dado parâmetro, tá, pessoal, né. Então, a gente pega ali trabalha com um aqui quadrado, né, aquele parâmetro ao quadrado dividido pela sua variância, né, pelo seu desvio padrão ao quadrado. Isso segue um aqui quadrado, né. Aí o nosso valor crítico, um parâmetro que quadrado com um grau de liberdade, para o nível de significância que a gente desejar, né. Aí, com isso, a gente vê. Então, é claro, né, pessoal, vamos supor que, por exemplo, né, esse ângulo θ deu, sei lá, 3 graus, tá? Mas o desvio padrão foi 2 graus. Não tem, né? Não tem uma significância estatística, entenderam? Né? Não, eu achei um valor de 3 graus, mas com uma incerteza de 2. Né? Então não dá para dizer que, de fato, esses 3 graus, né, são verdadeiros ou não. Está, né? Dentro da incerteza esperada ali do meu método de determinação dessa inclinação. Né? Então, no fundo, é isso que esses testes fazem. Tá? Não só esse, como os outros. Né? Aqui ele vem da mesma família, né, dos que a gente está vendo aí. A gente testa os valores, as diferenças que a gente obteve com as respectivas precisões, né? Nesse caso, a nossa diferença está expressa num ângulo, né? Num ângulo em graus aqui, né? Ao invés de estar expressa em coordenadas, né? Como nos casos anteriores. Ou como resíduos, né? Quando a gente está trabalhando com as observações, né? Bom, aí quais foram os testes que o Samir fez, né? Primeiro, ele fez um escaneamento frontal, tá? Desse plano de controle com a estação total e o laser. Aqui é legal essa figurinha que ele fez, porque coloca bem em perspectiva, né? Esse laser da Leica, né? Ele é bem pequenininho, tá? O BLK 360, né? Então aqui tá bem, né? Bem em escala mesmo, né? A diferença dos dois instrumentos. E depois, né? Numa segunda etapa aqui, mais ou menos a 45 graus, né? Então uma visada oblíqua aqui, né? Ao nosso plano de controle com os dois instrumentos, tá? Bom, na posição frontal, a gente trabalhou com 3 ângulos diferentes, tá? Pelo nosso protótipo ali, pela barra de paralaxe, né? Então, 0,9 graus, mais ou menos, né? 1,5 grau, mais ou menos, e 3,5 graus, mais ou menos, tá? Aqui a gente tem os valores de inclinação com o respectivo desvio padrão pelo laser scanner, tá? Para cada um desses casos, e com a estação total, tá? Para cada um desses casos. E na posição oblíqua foi feito apenas um teste, tá? Com um ângulo de inclinação de mais ou menos 1 grau, né? 1 grau e 16, enfim. E aqui está o valor e o desvio padrão obtido pelo laser e o valor e o desvio padrão obtido pela estação total, tá? E aqui os resultados do teste estatístico, tá, pessoal? Então, as estatísticas de teste calculadas para o laser scanner, né? Em cada um desses 3 casos na posição frontal e para o caso da posição oblíqua. E idem para a estação total, né? As estatísticas de teste da estação total nas 3 situações do frontal, mais a da oblíqua, tá? E aqui a gente trabalha com 2 valores críticos de teste diferentes, ó. Então, para 5%, né, de significância e para 1% de significância, né? Então, os 2 valores críticos correspondentes aqui, tá? E aí, algumas conclusões interessantes aí, né, a gente encontrou. Então, primeiro, né, a estação total ela tem uma melhor precisão nominal que o laser, né? Isso é conhecido. Só que o laser tem a vantagem que ele tem um maior número de pontos, né? Então, a varredura do laser vai gerar um número maior, né, de pontos que a estação total. Essa estação total, no caso, ela foi programada, tá? Para medir de 2 em 2 centímetros, tá? Fazer um grid ali de 2 em 2 centímetros no nosso plano de controle, né? Então, aqui o que acontece? A precisão do plano com o laser ficou melhor que a precisão dos planos com a estação total. Então, aqui no caso, o maior número de pontos, né, vindos do laser, ganhou, tá, da melhor precisão da estação, né? As duas coisas afetam o ajustamento, né, pessoal? A gente pode pensar o seguinte, né, o laser ganha na matriz A. Por quê? Porque ele tem mais equações, ele tem mais redundância, ele tem mais pontos, né? E a estação total ganha na matriz peso, né? Por quê? Porque ela tem melhor precisão, né? Só que como o número de pontos é muito maior, né, então o número de graus de liberdade, a redundância do ajustamento com laser é muito maior, acaba ganhando, né? Acaba vencendo essa limitação da pior precisão. Então, quando a gente analisa os planos, tá? Então, a precisão dos planos, o do laser se saiu melhor. Porém, ó, se a gente for analisar o desvio padrão da inclinação, ó, então a inclinação do laser geralmente tem um desvio padrão aí de 0,25 graus, né? Já o desvio padrão da estação total, da inclinação 0,8, né? 3 vezes melhor, mais ou menos, né? Então, a estação total ali com
para determinar a inclinação, né, com uma qualidade 3 vezes melhor. Por que isso? Né, então, nosso palpite é que, no caso do laser, tá, as precisões até poderiam ser melhores do plano, só que a correlação, né, é muito maior, tá? Então, as covariâncias do caso do laser seriam muito maiores que o do caso da estação total. Então, por isso que quando a gente vai fazer a propagação, né, propagação de variâncias e covariâncias dos planos para inclinação, a estação total acaba ganhando, né? Então, se a gente analisar plano a plano, o laser é mais preciso. Só que quando a gente faz a propagação, como tem altas covariâncias ali, né, no caso do laser, né, para fazer o teste da detecção da inclinação, a estação total se mostrou melhor, né? Como é que a gente confirma isso, né? Não só pelo valor de precisão, ó, pessoal, como pelas estatísticas de teste, né? Ó. A estatística de teste calculada da estação sempre, né, bem maior que a do laser, né? Então ela tem um poder de detecção bem maior que o do laser, né? Outra coisa, o laser, ó, beleza, ele conseguiu identificar todas as inclinações na visada frontal, né? Então todas elas são maiores que os valores críticos, tá? Seja para 5%, seja para 1%, né? Porém, ó, a estatística de teste do laser para posição oblíqua ó, foi muito pequena, ó, 4,14, né? Até passa, né? Até a gente até consegue detectar ao nível de significância de 5%, 3,84. Mas ao nível de significância de 1% já não detecta, ó. 4,14 já fica menor que o valor crítico, né? Já a estação total não, deu 380, ia passar aqui para qualquer nível de significância que a gente fosse adotar, né? Então, a estação total ela não perdeu o poder de detecção. Além dela ter um poder de detecção muito maior que o do laser, ela não perdeu esse poder de detecção quando a gente mudou a posição do instrumento, né? E o laser não. O laser já praticamente perdeu, né, o seu poder de detecção quando a gente mudou para a visada frontal. E a estação total foi eficiente em ambos os casos. Né? A gente pode até ver, ó, por exemplo, na posição oblíqua, tá? O ângulo do protótipo ali, né, foi de 1 grau e 16, né? A gente pode comparar com o teste 2 da posição frontal, que foi 1 grau e meio, né? Ó, para a estação total, posição frontal, estatística de teste, 340. Posição oblíqua, 380, foi até maior, né? Já para o laser, ó, posição frontal, 37. Posição oblíqua, 4, né? Ficou quase 10 vezes menor, né? Então, o laser muito sensível aí à geometria, né? E a estação total, né, não teve, né, essa sensibilidade à geometria ali do monitoramento. E qual que é qual foi o diferencial dessa análise do Samir, né? É que aqui, ao contrário da análise convencional que a gente vai ver, né, a gente não está trabalhando com pontos, né, pontos na estrutura, por exemplo, com prismas, né? A gente está fazendo uma análise de superfície, né? A gente fez uma varredura de pontos com laser ou com a estação total, né, nesse modo de varredura, né? E dessa nuvem de pontos, seja do laser, seja da estação, a gente extraiu uma superfície, nesse caso um plano. Dependendo da estrutura, poderia ser uma parábola, né? Porque não necessariamente a estrutura que a gente está monitorando é um plano, né? Um plano poderia ser, sei lá, uma parede, um paredão, enfim, né? Mas dependendo da estrutura que a gente está monitorando ali, de repente a gente teria que trabalhar não com um plano, né? E sim com uma parábola, por exemplo, né? Ela vai ter uma curvatura, né? Mas enfim, e a gente trabalha então, a gente sai do pontual para fazer a análise da superfície, né? Então nesse caso se o plano, né, se o plano se movia, né, se ele apresentava uma inclinação de uma época a outra, né. Então, fazer uma análise da superfície e não dos pontos individuais localizados na superfície, né. Então, foi um exemplo aí de uma pesquisa alternativa, né, um pouquinho fora aí do padrão convencional do monitoramento de estruturas, né. Dúvidas, pessoal? A dissertação do Samir, inclusive, está junto com o material, tá? Dessa aula que está disponível para vocês, né? E ele está seguindo no doutorado nesse tema também, né? Então, ele defendeu o mestrado e o doutorado dele está indo pelo mesmo caminho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Bom, vou encerrar a gravação.